deuses conheci e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer, mas segui a minha luz até morrer. E num instante a minha sepultura se abriu, o céu se enrolou e luz de glória me cobriu. Entre nuvens vi alguém surgir, com anjos ao redor, e transportados viajamos para um lugar de luz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou? Como entender tão imenso amor? Sempre louvarei ao meu Salvador. Olhando ao meu redor, eu de repente percebi as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, e o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou? Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Eu julgo pela luz que eu recebi, e sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou? Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, aqui estamos, Senhor, meditando em Tua Palavra para estudar, para repassar ela para quem não Te conhece ainda, em Espírito e em verdade. Peço iluminação do Espírito Santo, como é bom estar nesse dia da preparação, nessa sexta-feira, que os internautas sejam abençoados e iluminados pelo Teu poder. Assim é que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje é o primeiro dia dessa pregação de 3 dias,
no espaço de Jesus, caminho de esperança. Que alegria poder estar junto nessa ocasião tão especial para estudar a respeito da vida de Cristo de uma forma, meus queridos, mais detalhada, os últimos eventos sobre Cristo. Aqui nesse auditório, querendo abraçar carinhosamente a todos os internautas que nos assistem nesse momento. Não sei o horário que vocês estão assistindo, mas que seja um bom dia. Mas que tudo isso sobre a Páscoa, que tudo isso representa, especialmente para todos nós, né? Minha saudação carinhosa, você que estão em alguma igreja, espalhado pelo país, ou em algum auditório, talvez em um pequeno grupo, ou reunido na escola sabatina, ou em algum outro canal, no canal do YouTube, né, do irmão Antônio. E assim, seja bem-vindo às 3 noites especiais dessa programação no espaço de Jesus, o caminho de esperança. Hoje vamos falar a respeito daquela sexta-feira, quando Cristo foi crucificado. E hoje, sexta-feira santa, o Brasil parou. Nosso país para. Mas a pergunta que eu faço para vocês hoje, o que existe de santo na sexta-feira santa? Muitas pessoas vão se preparar para passar a semana, trocar presente, ovo de chocolate, coelho da Páscoa. Mas que tudo isso representa? Será que a Bíblia tem uma história diferente para nos contar? E eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, que você nos acompanhe em casa, que tomasse a sua Bíblia. Nós vamos conhecer agora a verdadeira história da Semana Santa e da Páscoa. Sim, da Semana Santa e da Páscoa. Para contar essa história, temos que voltar num tempo muito especial, quando o povo de Deus estava escravizado no Egito. Temos que voltar a um grande homem do passado chamado Moisés. E depois de mais de 400 anos, escravo, Deus levantou esse homem para tirar o seu povo da terra do Egito. Aí no Egito foi estabelecida a Páscoa. Nós vamos agora buscar conhecer na Bíblia a real história da Páscoa. Sim, você que nos acompanha em casa, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Você que está aí em qualquer lugar do Brasil, verso capítulo 12, queria ler com vocês algum verso que fala para nós a respeito da origem da Páscoa. Vamos entender hoje o verdadeiro significado da Páscoa e o que existe de santo na sexta-feira santa. Sim, Êxodo capítulo 12, nós temos aqui o relato da constituição da Páscoa. E no versículo 2 nós lemos assim, Êxodo capítulo 12, verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, vamos agora para o versículo 6. E eu guardarei até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel imolará ao crepúsculo da tarde. Verso 7. Tomarão do sangue e porão em ombreira e nas vegas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comer a carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E o último verso 14 que eu quero ler. Este dia, pois, será o principal, ou será meu memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrarei o estatuto perpétuo. Pois bem,
Aqui nós temos em Êxodo 12 a instituição da Páscoa. Deus havia enviado 9 pragas sobre a terra do Egito para levar Faraó a se convencer que seu povo deveria ser liberto. Mas Faraó havia endurecido o seu coração e veria agora a 10ª e última praga, que seria a morte de todos os primogênitos. Sim, primogênito é o filho mais velho que nasce de uma família. Então Deus anunciou essa 10ª praga e ao mesmo tempo ele estabelece uma cerimônia que nós chamamos de Páscoa. Está vendo a leitura, você não percebeu onde apareceu a palavra Páscoa? No seu sentido etimológico? Mas quando Deus disse assim, no 10º dia, cada família deve tomar um cordeiro. E o mês da Páscoa é o primeiro mês, era o principal do mês em Israel. Por isso que o primeiro mês, os judeus chamavam esse primeiro mês Abib. Então, nesse mês de Abib, no 10º dia, cada família judia deveria pegar um cordeiro sem defeito e separá-lo, guardá-lo, viu, meus amados? E esse cordeiro ficava guardado, protegido até o 14º dia. E no dia 14, ao crepúsculo da tarde, esse cordeiro deveria ser sacrificado. E o povo de Israel foi orientado: vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, você passar nos umbrais das portas. Quando for meia-noite, o anjo da morte sairá pela terra do Egito e vai entrar em todas as casas e matar o primogênito, o filho mais velho de uma família. Mas quando ele chegar numa casa que ele vir na porta o sangue do cordeiro, ele vai passar por cima dessa porta. E a palavra, aí vem a expressão em inglês para Páscoa, pespor, passar sobre o anjo da morte e ignorar a casa que o sangue tivesse manchado. Ou seja, no dia da Páscoa, que livrava da morte era o sangue. E então foi dada a orientação ao povo de Deus: vocês vão fazer isso todos os anos e vão celebrar isso por estatuto perpétuo. E por milênio, a Páscoa foi celebrada pelo povo de Israel. Sim, chegou um dia que um garoto de 12 anos foi celebrar a Páscoa. Como é o nome dele? Jesus. Pela primeira vez, Jesus foi visitar o templo em Jerusalém. Ele tinha 12 anos e foi com seus pais, José e Maria. Mas enquanto ele estava visitando o templo pela primeira vez, quando ele viu o sacrifício da Páscoa, o sacerdote vestido de branco, sacrifício solene, a vítima ensangrentada, pela primeira vez na vida, o menino Jesus, de apenas 12 anos, descobriu a sua missão. Aquele animal representava o seu próprio sacrifício. E com 12 anos, Jesus compreendeu que um dia ele deveria morrer também, com aquele animal que estava sangrentado. Jesus conhecia muito bem as profecias, já com 12 anos. Tanto é que ele discutiu com os doutores da lei. Nesse dia, e os pais voltaram para casa sem perceber que o menino não havia com eles. E eles pensavam: o garoto Jesus estava vindo com os colegas de viagem. Depois que ele havia caminhado um dia, eles perceberam que o menino não estava com ele. E eles ficaram desesperados. E eles voltaram para Jerusalém. E 3 dias depois eles encontraram o garoto no templo, meus amados, discutindo com os doutores da lei. Sim, a respeito da Bíblia. E esses garotos, esse menino estava dando lições aos doutores. Nunca haviam percebido. Esse doutor era orgulhoso, de fato ele não ia aceitar um ensinamento de qualquer pessoa, quanto mais de uma criança, mas ele estava achando que ele quem estava ensinando a criança. Mas o menino, com as suas perguntas, as suas aplicações, ele mostrando que a palavra sobre a obra do Messias estava distorcido. Ele não estava ali para derrotar os romanos e deixar novamente o judeu como cabeça da nação. Não, mas Messias veio ali para morrer em prol do povo. Ele conhecia a profecia de Isaías, capítulo 53, que dizia assim sobre ele mesmo:
como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o menino Jesus entendia isto. Os doutores tiveram a oportunidade de entender a verdadeira sentido da Páscoa. Passado mais 21 anos, ele agora com 33, Jesus se aproxima da última semana da sua vida e do seu ministério aqui na terra. Sim, você se lembra quando Jesus Cristo mandou que o discípulo pegasse um jumento, e ele montou nesse jumento e se dirigiu para Jerusalém? Essa história aparece em Mateus capítulo 21, quando Jesus está entrando em Jerusalém. Que dia era aquele? Que dia da semana era aquele que Jesus entrou montado no jumentinho em Jerusalém? Os nossos irmãos católicos sabem muito bem, porque todos os anos do ano, os católicos celebram essa data. Ele chama Domingo de Ramos, porque foi naquele domingo que a multidão começou a colocar ramo de palmeira para que Jesus passasse sobre ele. Você que nos assiste nesse momento, vem em casa, deve conhecer esse dia, no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos celebra o momento que Jesus monta no jumentinho e entra nos portais de Jerusalém. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus entrou no jumentinho. Diz porque assim era coroado o rei em Israel. O próprio profeta Zacarias já tinha previsto que Jesus entraria em Jerusalém montado em jumentinho. Lá em Zacarias 9:9. E a fama de Cristo já havia se espalhado por toda a região. Como aquele que curava, como aquele que ressuscitava, como aquele homem de poder. Eles pensavam, chegou o momento de coroar Jesus como rei de Israel. Quando a multidão começou a clamar, Hosana, Hosana na maior altura, Jerusalém inteira entrou em corrupção. Quando Jesus chegou próximo ao templo, ele purifica novamente, expulsando os cambistas de lá. Mas acontece algo que talvez você nunca parou, meus amados, para pensar. Quando a multidão pensava em coroar Cristo como rei, ele desaparece. Ele não aceita ser coroado. Ele sai da presença da multidão. Por que ele fez isso? Eu disse para você que esse era o domingo. Sabe que dia era este domingo do calendário judaico? Era o 10º dia do mês de Abib. Você se lembra que eu falei há pouco sobre o que aconteceu lá em Israel no 10º dia? Quem se lembra? Sim, o cordeiro era separado até o 14º dia. O que fez Cristo quando ele entrou em Jerusalém? Ele próprio se separou como cordeiro pascual. Ele se separou como sacrifício, meus queridos. Faça a conta do mês. Se aquele dia foi o dia 10 e domingo, a segunda foi dia 11, a terça 12, a quarta 13 e a quinta 14. Em que dia morreu o cordeiro pascual? Dia 14, que hora? Ao crepúsculo da tarde. Sabe o que significa o crepúsculo da tarde? Próximo ao pôr do sol, a 3 horas em diante. Naquela quinta-feira, Jesus disse assim para os seus discípulos: vão e prepara a Páscoa. Peça um cenáculo emprestado. Diga para o dono que o Senhor precisa dele. E os discípulos foram e prepararam a Páscoa. Como a Páscoa era preparada? O cordeiro tinha que morrer. A erva tinha que ser amarga, tinha que ser separada. E o pão tinha que ser asma. E ao longo dos milênios, os judeus introduziram um novo elemento para a Páscoa, que não estava generalmente ali. Foi o puro suco da uva. A Bíblia chama de vinho. Então ali no cenáculo em Jerusalém, naquela quinta-feira à noite, a Páscoa foi preparada pelos discípulos. E quando Jesus chegou, ele disse para os discípulos assim: há muito desejei comer convosco essa Páscoa. Por que Jesus disse isso? Não era a primeira Páscoa que ele celebrava?
mas ele disse essas palavras porque seria a última. Sim, e ali pela primeira vez o Típio encontrou o Antite. Sim, o cordeiro mudo encontrou o cordeiro vivo. Nas palavras de João Batista, João 1,29, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, pela primeira vez o Típio encontrou o Antite. E quando Jesus estava ali, diante do Cordeiro Pascual, o que ele fez? Jesus fez a transição das economias da salvação. Sim, das economias da salvação. Por mais de 1000 anos, esses animais apontavam para a morte do Messias. Mas agora o Messias é chegado. E esses animais perderam o seu valor sobre o sacrifício. Que o próprio Deus morreria, Jesus morreria na cruz por todos nós. Jesus fez a transição da economia. Naquela noite de quinta, Jesus cumpriu a cerimônia da Páscoa, meus amados. E a partir daquela quinta, a Páscoa não mais deveria ser celebrada. Sim, não mais. Sim, e no lugar da Páscoa, Jesus estabelece a outra cerimônia, que nós chamamos de cerimônia da comunhão, ou cerimônia da Santa Ceia. Ali já estava o pão asma, ali já estava o suco de uva, mas antes de participar desses emblemas, Jesus se abaixou diante dos apóstolos e começou a lavar os pés de cada um. Você conhece a história? João capítulo 13. E interessante, você que estão acompanhando aí pela TV, Jesus lavou os pés, depois ele voltou à mesa, depois ele comeu o pão com os discípulos, depois ele comeu puro suco de uva. Sim, eu perguntei, é assim que você celebra a ceia? É assim que você está celebrando, como Jesus orientou em sua palavra? Você participa do lava-pé antes da ceia? Você come o pão, todos comem o pão e depois todos bebem o vinho? Não é assim que nós celebramos aqui. Após, será que nós não temos, meus queridos, que voltar a esse livro sagrado e ser mais bíblico? Pois é assim que a ceia deve ser celebrada. Se eu não lavar os pés do meu irmão, eu não posso participar dos emblemas. Se eu não comer o pão, eu não posso tomar o do suco. Só existe ceia se houver os 3 emblemas. E nós, como cristãos, nós devemos fazer 2 coisas. Ou você obedece o que Cristo faz em sua palavra, ou você pega esse livro, talvez rasgue, ou jogue fora, né? Nós não precisamos nem de igreja, nem de cristianismo, que a parte da palavra de Deus não é obedecida, né? Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou pega esse livro, jogamos fora. Nós temos que fazer, meus queridos, como Cristo ensinou, tem que ser 100% bíblico. Nós não podemos conformar em costume e tradições humanas. Não, nós temos que embasar nossa fé na cristalina da palavra de Deus. Sim, terminada a ceia, uma única vez que a Bíblia declara que Jesus cantou. Sim, só aqui. Jesus cantou a música. E após haver cantado, Jesus foi para o jardim orar. Depois se retirou um pouco mais a só. E ali nós temos a noite da agonia. E quando Cristo estava agonizando, ele fez uma oração ao Pai. Você conhece a oração? Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Todavia não seja como eu, e sim como tu queres. A resposta de Deus foi o silêncio. Em outras palavras, não é possível resgatar a humanidade a não ser com o seu sacrifício. Você é o Cordeiro de Deus. Assim como os cordeiros morriam no santuário, você terá que morrer. E pela última vez, no ministério de Cristo, ele experimentaria a separação do Pai. E era isso, meus queridos, que cortava o coração de Jesus. Ele nunca saiu da comunhão do Pai, mas ele assumiu o peso do pecado da humanidade. Ele tinha que ocultar, o Pai tinha que ocultar sua face da presença do Filho. Quando foi exatamente meia-noite,
Judas chegou com a tumba e deu um beijo em Cristo. Esse era o sinal da traição. Os soldados logo prenderam a Cristo, começaram a bater em Cristo, e assim, naquela madrugada, Jesus foi injustamente julgado e condenado. Sim, quando foi às 9 da manhã, Cristo foi crucificado. Quantas horas esteve Jesus pendurado naquela cruz? Exatamente 6 horas. 6 horas. Foi crucificado às 9 da manhã, na hora que morria o cordeiro matutino do santuário. E ele esteve na cruz até as 3 da tarde. E ele morre 3 da tarde, na hora que morria o cordeiro respetino. Com isso, eu chego à conclusão que Jesus, ele com 12 anos, ele descobriu que ele tinha um ano para morrer. E segundo a profecia de Daniel 9, 24 e 27, seria na metade da sexta semana do ano 31. Jesus sabia o mês que ele morreria, o mês da Páscoa, a Bíblia, primeiro mês. Jesus sabia o dia que ele iria morrer, 15º dia. Jesus sabia a hora, às 15 horas. Tudo estava na profecia, tudo. E o mais maravilhoso é que mesmo sabendo do dia da sua morte, Jesus não deu um passo sequer para trás. Por quê? Por amor a você, por amor a mim e por amor a você. Por amor a você que não havia compreendido até hoje o significado da Sexta-feira Santa. E sabe por que existe a Sexta-feira Santa? É porque nessa sexta-feira um santo morreu. Sim, é por isso que existe a Sexta-feira Santa. Hoje nós devemos celebrar a morte de Cristo, porque a sua morte nos traz vida, nos traz vitória. Sim, nos traz vida. Irmão, alguma coisa talvez eu perdi. O Senhor disse que o cordeiro era separado no 10º dia, e Cristo entrou em Jerusalém no 10º dia. Sim, o Senhor disse que o cordeiro pascual morria no 14º dia, mas o 14º dia foi a quinta-feira. Jesus morreu na sexta, no 15º. Nós não perdemos, então, todo o simbolismo do cordeiro pascual? Não morreu Jesus no dia errado? Não, meus queridos. Não, porque na cruz, Jesus não é o cordeiro pascual. Quem é Cristo na cruz? Ele, Jesus, é cordeiro pascual na ceia. E é por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, quando ele vai orientar sobre a celebração da ceia, Paulo disse assim: quando vocês se reunirem para celebrar a ceia, não façam como o mal da tristeza, mas como o modo de alegria. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Sim, Jesus é Cordeiro Pascual na ceia. Quem é Cristo meia-noite? Quando Judas o beija, que ele é preso. O que aconteceu meia-noite lá no Egito? A Páscoa foi instituída. Quem é que morreu? Todos os primogênitos, nas casas onde não havia o sangue. Sim, meia-noite Jesus é o nosso primogênito. É aquele que morre para que nós tenhamos vida. Porque quando o seu sangue é passado nos umbrais das portas, nós estamos poupados da morte. Sim, por isso Cristo declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Viverá. Os que têm a Cristo no coração não temem nem mesmo a morte, meus queridos. Só porque a promessa é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós não temos nada a temer nesse mundo, meus queridos, a não ser o pecado. Nós devíamos temer ao pecado. Porque, sabe por quê, meus amados? Porque o pecado nos separa de Deus. Quem é Cristo na cruz? Se ele não é o Cordeiro. Moisés e Paulo respondem estas palavras. Ambos escreveram assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, sabe quem é Cristo na cruz? Ele é o maldito.
Mas por que ele é maldito? Porque ele assumiu o seu pecado. Porque ele assumiu o meu pecado. Na cruz, Jesus não é o Filho amado de Deus. Ele é o odiado de Deus. E como odiado, ele tem que morrer. Sim, porque ele tem que morrer? Porque ele assume nesse momento o pecado de toda a humanidade. Sim, o pecado de toda a humanidade. Você entende porque hoje é sexta-feira santa? Porque nela um santo morreu. Porque um homem que nunca havia pecado, ele não merecia a morte, mas assim mesmo, ele não deu um passo para trás. E assim, meus queridos irmãos, é a celebração da Páscoa. Eu queria falar para vocês sobre a minha conversão. É pouco, uns 3 minutos, para finalizar. Um dia de sábado à tarde, 2 pessoas estiveram na minha casa, um ancião e um evangelista. Lá em Natal, ali no Parque dos Coqueiros. Até a igreja adventista próximo da minha casa, uns 3 minutos de a pé, indo devagar, 5 minutos, uns 150 metros da minha casa. Ele chegou, bateu na porta, eu saí, eu conhecia já o ancião, irmão Gilberto. Ele entrou, ô irmão Antônio, posso entrar? Sim, pode. Ele entrou, aí o evangelista entrou com ele, aí eu apertou minha mão firme e disse, irmão, a partir de amanhã vai começar um evangelista, a semana de evangelíssima aqui na igreja, e eu quero que você esteja presente. Você vai? Eu disse, sim, eu vou. Eu já tinha frequentado umas igrejas assim, de passar, de olhar, de entrar, mas não tinha mais agradado de nenhuma. Inclusive a própria adventista, mas numa quarta-feira, sem ninguém, uma pregação tão calma, tão fria, tão assim. Mas eu também saí, não falei nada. Outras barulho demais. Assim eu sei que quando lá vai, ele disse, sua esposa está aí? Eu disse, tá. Lá vem ela lá de dentro, né? Quando ela foi se aproximando do evangelista, ele disse, irmã, eu venho convidar você para ir a esse evangelismo. É a última chance sua, ou pegar ou largar. Como que ele já conhecesse ela, e ela já tinha sido adventista uns 15 anos, e estava afastada, francamente, uns 10 anos. Aí ela já começou logo a chorar. Ele apertou a mão dela e disse, você vai, né, irmã? Ela disse, vou, sim, vou. Se você não for, eu venho lhe buscar. E assim, meus queridos irmãos, foi que aconteceu. Foi a semana de evangelismo, belíssima, belíssima. No final da semana, num dia de sábado, à noite, ele fez o convite, o chamado, né? Aquele que quisesse se entregar a Cristo e batizar. E ela se levantou e se aproximou, foi onde estava o evangelista, e perguntou o que é que ela queria, que veio pedir. Ela disse, não, eu não vim pedir nada, eu apenas vim entregar, eu só tenho uma coisa a entregar a Cristo, o meu coração, humilde pecador, é o que eu vou entregar a Ele. E assim, meus queridos irmãos, ela foi batizada, ela é mais, se não me engano, as 2 pessoas, e eu não me levantei, eu ainda fiquei para ele prometeram de passar o estudo bíblico, e eu fiquei de assistir, de concluir o estudo bíblico. Aí começamos o estudo bíblico, quando ia na metade, eu me mudei, passei um ano fora de Natal, aí paremos o estudo bíblico. Depois de um ano eu voltei, continuamos novamente no estudo bíblico, comecemos novamente do início. Assim, depois novamente eu me mudei de novo, né? Porque minha esposa trabalhava no negócio de confecção, de encarregada, e sempre a firma estava mudando de um lado para outro. E assim eu fui novamente sair, paremos novamente o estudo. Depois de 1 ano, 2 anos eu voltei novamente, aí começou novamente os estudos sérios. Aí dessa vez eu concluí, e há 3 meses depois eu marquei o batismo, um dia 1º de junho daquele ano. Me batizou eu e mais um casal. Nesse dia foi uma festa maravilhosa. Não foi ninguém da minha família, que tudo mora no interior, distante, a 80, 90 quilômetros da capital.
Eu nem lembro se eu avisei a eles, que ele é muito, né, religioso, católico e tal. Poderia eles nem aceitar. Aí o que aconteceu? Eu e minha esposa fomos, eu fui batizar e teve um casal, o nome de Marli e Pascoal. Casal de idosos já, mas foi uma festa muito bonita. A igreja estava super lotada. Foi uma festa extraordinária, né? E foi um dia maravilhoso para mim. Aquele dia foi a maior decisão que eu tomei em toda a minha vida. A gente tem decisão na vida, quando a gente é mais jovem, a gente tem, assim, muito... uma decisão assim, pronto, você fica alegre quando você veste a sua primeira calça comprida, é uma festa, é uma alegria imensa, né? Você se alegra quando você arruma a primeira namorada, você fica alegre quando você se noiva, aí você fica mais alegre ainda quando está um filho para nascer. Você se alegra de uma maneira, e outra alegre que você também, outra alegria que você sente, que nós sentimos, é quando você é jovem que tem vontade de vestir aquela farda do exército. Aí também é outra alegria que você tem, mas não teve alegria e decisão maior do que a decisão de se entregar ao Senhor. E você, o seu batismo pode ser uma alegria, mas você se batiza muito criança, você não sabe de nada, mas a maior alegria foi quando você desce o tanque batismal, porque ali você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, como uma nova criatura, né? Que nem Cristo falou para Nicodemo, né? Disse para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Até que Nicodemo disse, mas como, Senhor, já idoso, voltar para o ventre da mãe? Não, Nicodemo, você sabe o que significa, eu quero dizer, é nascer da água e do Espírito. Assim, meus queridos irmãos, nós temos que se batizar da água e do Espírito. E assim foi que foi feito. E graças a Deus eu ando no caminho do Senhor até hoje. Tropeçar, às vezes a gente tropeça um pouco, porque nós somos falhos, nós só estamos na carne, somos pecadores. Mas estamos buscando a perfeição, levando a mensagem a todo mundo, pregando, evangelizando, passando estudo bíblico, falando do amor de Deus, entregando panfleto. Aonde o cristão anda, a palavra de Deus está ali com ele, né? Porque o que você é, você fala do que você é. Se alguém é um vaqueiro, ele vai falar de vaquejada, de gado, de cavalo. Mas se alguém é um cristão, ele vai falar do amor de Deus. Uma vez eu dei a carona a um rapaz de Natal até a cidade chamada Touros, que é no interior do Rio Grande do Norte. Aí ele sabia que era cristão, ele viu cheio de Bíblia lá em cima, de livro, de panfleto. Aí ele disse, irmão, vamos conversar, só não quero que você conversar sobre religião. Aí eu falei para ele, então, meu jovem, já sei que nós não temos que conversar daqui para a cidade de Touros, não. De Natal para Touros é a faixa de uns 75, 80 quilômetros. Eu disse, pois nós não temos que conversar, não, porque eu sou cristão, e cristão só fala do amor de Deus. Não vai falar de outra coisa, de outros assuntos. Aí ele ficou por ali, calado uns tempos, depois começou a conversar, e eu comecei a falar do amor de Cristo para ele. E quando chegamos na cidade de Touros, eu olhei para ele, ele já estava com as lágrimas, os olhos cheios de lágrimas, conhecendo, sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida. É o que o cristão deve fazer, meus queridos irmãos. Se o cristão passar um dia trabalhando com alguém, ou no meio de alguém, e não falar do amor de Deus, esse cristão chega a desejar. E por isso temos que falar desse amor de Deus, desse Deus que não deu um passo para trás, para a gente entregar a vida, para que nós tenha vida. Ele deu a vida dele para que nós tenha vida, e vida em abundância e vida eterna, se nós tivermos permanecer em Cristo Jesus. Então, para finalizar, quero que todos os internautas que nos assistem nesse momento, que a graça de Deus permaneça em seus lares e em vosso coração. Fechando nossos olhos para nós falar com Deus. Querido eterno Deus, Santo Pai de Abraão, de Isaac e de Israel. Nesse momento, Senhor, me dirija até teu trono. Que essa minha súplica chegue como aroma suave, Senhor. Para que o Senhor venha nos atender, venha nos oferecer salvação eterna.
Venha nos iluminar o nosso ser, a nossa vida, não só a minha, mas de todos os meus familiares, de todos os internautas que nos assistem, nos ouvem nesse momento, Senhor. Chegue aos lares de cada um, Senhor. Chegue com providência, com milagre, com bênçãos, e restaura, Senhor, essa vida que está para ser dissipada. E traga, Pai, paz e amor e alegria nos corações de muitos brasileiros que estão aflitos, estão abatidos, Senhor, de espírito. Fique conosco, nos iluminando e nos abençoando, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Pecador, Deus se aceita se você permite. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos para sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é